Haja Terapia, o podcast que te ajuda a lidar com seus problemas diários. Porque para manter a saúde mental em dia, haja terapia. Olá, eu sou a Karina Brasil. E eu sou a Milena Matias. E esse é o podcast Haja Terapia, o podcast que ajuda a manter a sua saúde mental em dia. A transformação pessoal requer a substituição de velhos hábitos por novos hábitos. E para construir novos hábitos, haja terapia, né, Mi? Sem dúvidas, não é? O nosso maior inimigo e o nosso maior aliado na construção de um novo hábito é o nosso encéfalo, o famoso cérebro, não é? E aí, ele muitas vezes nos ajuda, mas muitas vezes ele nos atrapalha. Então, para que a gente chegue nessa época de final de ano, não é, Karina? Todo mundo já está preparando aí para fazer o quê? Listinhas de final de ano, não é? Estamos já em novembro aqui e a galera já está começando a pensar o que eu vou colocar de novos hábitos para construir em 2023, ou o que eu espero de 2023. E nessa época também tem muita gente querendo fazer as famosas dietas de final de ano, para que ao final de ano você chegue ao verão, não é? Com um corpo mais esbelto, sendo que nem sempre isso é só capaz com dieta. Para que você consiga ter um corpo mais legal, de acordo com o que você acha que é bacana, você precisa primeiro construir novos hábitos. Por quê? Porque quando você está acima do peso, você estar acima do peso é só um sintoma de que algo não vai bem. Então, a construção de novos hábitos, ela pode ser tanto na sua rotina profissional, tanto na sua saúde mental, na sua saúde física, na sua alimentação, ou até mesmo com o seu parceiro, com a sua parceria. Tudo isso pode entrar novos hábitos, não é, Karina? Em todas essas áreas, e as mais diversas aqui, não é? Verdade, Mi. Agora, igual você pontuou, né, final de ano, né, as pessoas às vezes deixam para, enfim, o que podia ter feito o ano inteiro, chega o final de ano, as pessoas querem. E aí é um pouco difícil de você conseguir mudar Uhum, tudo que você passou o ano inteiro, tipo, deixando de lado e chegar ao final de ano e mudar tudo de uma vez. uhum. Mas assim, para a gente conseguir construir novos hábitos, uma das principais coisas que a gente tem que ter em mente é como a gente funciona, ou seja, o nosso autoconhecimento. Né? A Uhum. gente precisa ter autoconhecimento para poder construir novos hábitos. Por quê? Porque a gente tem que saber quais são nossos limites, o que a gente gosta, o que a gente não gosta. Não adianta a gente colocar um hábito, um novo hábito que seja insustentável para a gente. Né? Vamos supor, você odeia fazer tal coisa e você colocou que você vai fazer todo dia da semana isso no próximo ano, por exemplo, ou agora nesses próximos meses. A chance de você não conseguir fazer isso é grande, né? Então é importante você saber o que você gosta, o que você não gosta, o que você conseguiria sustentar por algum tempo, o que você não consegue, né? Até para você fazer esses hábitos de uma forma que seja bom para você, né? Porque às vezes, vamos supor, você odeia ir para academia, né? Tipo, odeia, e aí você coloca que você vai começar a ir todo dia para academia, mas você gosta, por exemplo, de correr no parque, né? Mas o teu novo hábito que tu colocou aí todo dia para academia, Não né? faz Então, assim, sentido, não é? então é importante você se conhecer, né? Ter esse autoconhecimento ajuda muito a você criar novos hábitos e hábitos que você consiga sustentar, porque não adianta você criar hábito novo e você ser uma coisa que você vai conseguir manter por um mês e depois você não vai conseguir sustentar porque é algo que você não gosta. Sim, e associado a isso, ai, mas eu não sei o que eu gosto. Então, esteja aberto a experimentar primeiro, para depois decidir qual vai ser o teu novo hábito. Então, experimente, não é? Experimente a atividade que você mais gosta. Ai, eu não quero mais comer açúcar. Tá. Calma aí, será que dá para fazer assim drasticamente isso? Mas será que você não pode ter uma vida saudável e mesmo assim ainda comer o açúcar? Então experimente, porque às vezes teu corpo não está acostumado e aí vai passar um momento de restrição para daí depois um momento de muita compulsão às vezes, não é? Vai oscilar da restrição para compulsão às vezes. Então veja, nada que é demais é legal. Tá? Tenha essa ideia para você na construção de novo hábito. Nada que é exagerado vai fazer bem de fato para o teu corpo, não é? Então, eu vou treinar
todos os dias da semana direto, já de cara. Talvez isso não vai te fazer bem, entende? Comece devagar, comece aos poucos. Então, para que você também consiga construir um novo hábito, é importante que você consiga organizar a sua rotina e também organizar essa rotina de forma realista, tá? Ah, eu quero fazer um treino. Eu quero ficar pelo menos 30 minutos na esteira e fazer um treino de musculação depois. Quanto tempo vai dar esse treino? Vai dar pelo menos 1 hora e meia de treino, não é? Fora o deslocamento para academia, a volta ao banho, ou seja, talvez você precise aí de umas 2 horas e meia para o treino, mas na tua rotina só encaixa 30 minutos. E Uhum. aí, ou você precisa abrir espaço ou você precisa fazer uma atividade que encaixe, né? Às vezes pular uma corda, fazer uma atividade acompanhada nessas aulas que tem online, né? Nessas aulas que tem no YouTube, porque para poder encaixar na tua rotina, veja, seja coerente com a tua rotina, não é? Trabalhe a realidade nesse processo, não é, Karina? Verdade, Mi. E outro ponto muito importante que entra também nesse, né, como se fosse Um um complemento? puxar, é adaptar as atividades que você quer, os hábitos que você quer, a mudanças de vida, né? O que acontece? Às vezes a gente é muito inflexível, então a gente criou um certo hábito e a gente não permite mudanças nele, né? A gente se torna extremamente inflexível. Por exemplo, você tinha o hábito de ir para academia e tu, enfim, toda semana você ia para academia. Só que agora você mudou, tua casa é muito longe da academia e você não consegue ir porque você não tem tempo de ir, ou por alguma condição financeira, você não consegue mais ir para academia. E você tem a opção de fazer atividade física em casa. Só que aí você não quer, porque você. Não, mas eu ia para Não é a mesma academia. coisa. É a mesma coisa, né? Só que às vezes a gente tem que se permitir ser um pouco flexível, enfim, e adaptar aquela rotina, né? Às vezes a gente precisa mudar a nossa rotina, nem sempre a gente consegue continuar com a mesma rotina durante anos e anos, às vezes a gente precisa mudar. Pode ser que seja a curto prazo, né? Mas você tem que aprender a ser um pouco maleável nisso, né? Às vezes as Flexível, né? Exatamente, às vezes as pessoas batem o martelo, não, eu quero se for assim, e se não for assim, eu não quero e não faço. Aí Uhum, fica muito difícil, porque nossa vida ela tende a mudar muito, né? uhum. Acontece sempre uma coisa ou outra que dá às vezes vira de ponta cabeça, né? E a gente tem que se ajustar a isso. Então, igual eu falei da atividade física, por exemplo, se você não você ia para academia todo dia, agora você não consegue mais ir, ache um jeito de fazer atividade física em casa, ou sei lá, caminhada, ou alguma outra coisa. Adapte isso, né? Se é algo importante para você, tente adaptar a tua a nova fase da tua vida. Uhum, isso mesmo. E aí depois é preciso que você estabeleça objetivos claros e práticos. Por quê? Porque esses objetivos, não é? O objetivo ele pode ser dividido em pequenas metas. Então a ideia é que eu comece, por exemplo, agora em dezembro, indo para a academia 2 vezes por semana. Em janeiro, 3, em fevereiro, 4, em Uhum, março, eu vou estar indo 5 vezes para a semana. Não é uhum, muito mais fácil passar por essa transição do que eu falar assim, agora em dezembro eu vou começar a ir 5 vezes para academia. Tá, e você uhum. já ia quantas? Ah, eu não ia nenhuma, já fazem 3 anos que eu não frequento academia. Peraí, será que você vai dar conta? Uma vez que a gente sabe que dezembro é um mês que a gente tem muitas demandas, muitos encontros, muitas confraternizações, então Uhum. não é muito palpável, entende? Que você começa agora já no 12, não é? Não, vai começar no 1. E aí você vai subindo na intensidade conforme o teu processo. A mesma coisa não é no processo de alimentação. Se você não acompanha com uma nutricionista, e você deseja ter hábitos de vida mais saudável, eu, en- eu oriento que você comece a acompanhar com uma nutricionista, porque a orientação é muito mais voltada para o teu plano de vida, não é? Mas, se você quer começar antes, né? Ah, eu marquei pelo plano, ainda estou esperando a consulta. Ok, né? Marquei pelo SUS e estou esperando a consulta. Você pode já começar antes de chegar nessa consulta com ela. Não espere, sabe? Às vezes, você pode começar o quê? Não, pelo menos meu almoço agora eu vou comer com atenção plena. Eu vou escolher melhor a composição do meu prato. E aí você começa pequeno, não começa já pá.
tudo mudando, entende? Sem acompanhamento, porque às vezes você faz essa mudança e você acha que está fazendo bem e não está fazendo bem para o teu organismo. Então, às vezes a gente tem ideias do que é bom para a gente, mas sem orientação profissional, a gente só acha que está fazendo certo e não está fazendo certo, não é, Karina? Verdade, Mi. E entra também, às vezes, na questão da pessoa colocar, por exemplo, ser mais saudável, né? Coloca essas metas muito abertas, É né? O verdade. objetivo é ser mais saudável. Tá, e ser mais saudável. O que que você vai fazer para ser mais saudável? Né? Coloca alguma coisa mais clara e mais prática. Tá, ser mais saudável é o quê? Fazer um acompanhamento com a nutricionista. Ser mais saudável, eu quero manter minha saúde mental em dia, então também vou fazer terapia. Vou começar a ir para academia 2 vezes na semana, né? Uhum. Coloca o que é mais, o que é ser Palpável. saudável. Isso, e coloca de uma forma palpável, porque Uhum. às vezes isso acontece principalmente em metas de final de ano, né, para o começo do novo ano, a gente coloca às vezes umas metas que são assim, muito abertas, né, muito Uhum. abstratas, É assim. tipo assim, ó, é que nem você, por exemplo, esse ano coloquei uma meta de livros, quantidade de livros que eu queria ler esse ano, não é? Mas eu poderia ter colocado assim, ó, uma meta, exemplo de meta não palpável. Eu quero ler mais. Exatamente, excelente exemplo. Mais quanto? Mas quanto? Não, não dá, Mais quanto? entendeu? Quero ser mais saudável. Hum, entende? Hum, Quero coisa bonita. passar mais tempo com o meu parceiro. Como? Não Como? é? Entende? Então, ser mais claro, é isso que a Karina É quer dizer, não é? à frente do ser mais saudável. Como? Né? Uhum. Tipo, traçar passos para ser mais saudável, Sim. passos para de ler, por exemplo, né? Uhum. Que eu coloquei uma meta parecida, mas eu coloquei o total de livros, Isso. né? Então, assim, como você vai fazer isso? Né? De que Uhum. forma? Para ficar até mais fácil de você ter uma direçãozinha para vocês seguirem, senão você fica muito perdido e acaba nem começando Incluindo o aquilo ali, hábito, né? Não nem constrói construindo o nada. hábito. Aí chega o Aham, final de ano, você vê frustrado as metas que você colocou para você durante o ano, não é? exato. E a gente precisa ter ideia de que a gente começa pequeno, no primeiro degrau. A gente não começa no 10º degrau. A gente vai começar no primeiro, então eu preciso ir devagar, não é? Eu preciso ir um passo de cada vez. Eu, quando resolvi fazer mudança de hábitos para uma vida mais saudável, uma transição, o que que eu fiz? Eu procurei uma nutricionista que me auxiliasse, e a primeira ideia, eu vou falar para vocês, não era perder peso. A primeira ideia era o quê? Que eu conseguisse fazer mais refeições no meu dia, que eu não estava conseguindo fazer de forma saudável. A Karina é prova disso. Eu não tomava café da manhã, entende? Então adianta eu perder peso e não estar fazendo as refeições corretamente, não é? Outra coisa, eu queria que o meu intestino funcionasse adequadamente. Então veja, eu comecei pequeno. Aí perder peso ou ganhar massa magra nesse processo é o quê? Uma parte pequenininha desse processo, não é tudo, entende? Olha os benefícios que você tem. Então aí a gente começa com essa ideia de começar pequeno, com uma meta pequena. Não adianta falar assim, olha, eu quero perder 10 quilos. O nutricionista vai olhar para mim e falar assim, ah, tá, se for em 6 meses, não é? A gente consegue. Alta agora pro final do ano. Não é? Então, não é algo inalcançável. Então, a gente precisa ter essa ideia de que eu preciso começar pequeno para que isso vá fluindo aos poucos, não é? Exatamente, Mi. E outro ponto importante é acompanhar o seu progresso, né? Acompanhar os progressos de várias formas. Uma de se recompensar se você conseguir um pouquinho, e outro também de estabelecer um prazo justo para aquilo que você se propôs, né? Igual a Uhum, mim, inclusive, né, pontuou, por exemplo, quero perder 10 quilos. Você uhum, não vai perder 10 quilos em 2 meses. Você até talvez consiga, mas não vai ser saudável. Se teu uhum. objetivo era ser saudável, algo de errado aí já não está certo, É né? isso mesmo, porque perder peso não significa que você está saudável, não é? Até inclusive outro dia eu estava vendo uma publicação de uma nutricionista que ela é muito famosa, tanto aqui no Brasil quanto na Europa, não é? E ela estava falando que nós não deveríamos, por exemplo, parabenizar alguém pela perda de peso. Sabe por quê? Porque a gente não sabe como essa pessoa está perdendo aquele peso. Se é à Hum, custa de bulimia, se é à custa de anorexia, se é à custa de laxantes, de diuréticos, entende?
ou se é a custa de passar fome. Então, essas coisas assim, quando a gente não conhece o processo da pessoa, a gente nem deveria parabenizar isso, porque na verdade a gente pode parabenizar o quê? A mudança de hábito da pessoa. Não é que legal que você está fazendo atividade física, que legal que você está comendo mais saudável, porque na verdade a perca de peso ela é somente a diminuição dos sintomas de às vezes engorda, não é? E nem todo mundo fica feliz em perder peso. Então não é legal a gente ficar parabenizando as pessoas, né? Eu acho que é legal, já que a gente entrou um pouquinho para esse tema aqui, a gente já puxar isso, porque a gente não sabe pelo que a pessoa está passando. Então não é legal a gente ficar parabenizando a pessoa por isso, não é, Karina? De fato, a gente não sabe como é que ela perdeu. Às vezes a gente está reforçando um comportamento, por a pessoa estar ali com transtorno, Disfuncional. e às vezes você está reforçando esse transtorno, né, de certa forma, né, está Uhum. reforçando esse comportamento dela. Então, a Mi, por exemplo, a Mi está mais saudável, ela mudou de hábito, não sei se consequentemente faz uns dias que eu não vejo, alguns vários dias que eu não vejo a Mi. Não sei se ela perdeu peso em decorrência disso, mas ela mudou bastante a alimentação dela. Eu sei que a gente tem o hábito de ir mandando fotinho, Do que a né? A gente gente vai come. fotinho de comida, né? Uhum. Nosso de mandar fotinho de comida, e ela deu uma melhorada bem legal. Enfim, Hum. a nutricionista dela tá de parabéns, fez ela mudar ali. No... Não é? Então, isso já é a minha vitória. Entende? Essa já é a minha vitória, é a mudança de hábito, é meu corpo estando mais saudável, não é o meu rim funcionando melhor, porque eu tenho muitos cálculos renais que já é desde a infância, assim, que já é hereditário, não é? Então eu preciso cuidar disso. Então, é essas coisas assim que a gente precisa estar em foco. E a consequência disso talvez seja a perda de peso, mas não é o foco principal. Então, observa o progresso, o seu progresso. Então, eu já estou muito feliz com o meu progresso de mudança de hábito para hábitos Exa mais saudáveis, não é? E você exatamente. também precisa olhar isso na tua jornada aí que está nos assistindo. Às vezes as pessoas esquecem de sentar na escadinha, vai subir na escadinha, esquece de sentar um pouquinho e olhar o tanto que subiu, Isso né? E isso é mesmo. importante para a gente se motivar. Não, eu não consegui ir todos os dias para academia, mas fui 2 dias. Tá ótimo, né? Então eu não consegui comer saudável todos os dias, mas 2 dias eu consegui comer. E antes eu tinha uma alimentação que todos os dias eu comia besteira, né? E 2 dias Sim. eu comia de uma forma saudável. Então, Eu acho que também é legal a gente pensar, né, Karina, que esse processo ele não é linear. Não é? A uhum, partir do momento que você constrói um hábito saudável, é tudo sempre saudável. E não é assim. Não é? No último uhum. final de semana, eu visitei minha família. E lá não comi totalmente saudável. Eu tentei fazer trocas saudáveis, tentei, mas teve oportunidades de eu comer coisinhas que não são tão lá saudáveis. E eu ingeri essas coisas, mas isso não destrói o meu processo. Isso faz parte do meu processo. Então, os nossos processos, eles são assim, com altos e baixos, seja na construção de uma leitura. E um dia eu consegui ler 20 páginas, no outro dia eu li duas, ou no outro dia eu não consegui ler nenhuma. Mas isso não quer dizer que você deva parar, que você é um fracasso. Isso quer dizer que é isso mesmo, que é um processo que a gente vai trabalhando, não é altos e baixos, é igual na terapia, não é? Eu acho que é importante a gente falar isso, já que o nosso trabalho aqui também é falar de terapia um pouco, não é? E a terapia ela também não é linear assim como as pessoas acham, que você começa a fazer terapia, você embarca no avião e ó, só sobe. Não E é vai. assim. Não é o processo de terapia, ele vai ter seus altos e baixos. Tem fases que você está lá em cima, arrasando, desfrutando de tudo que você já construiu, e tem momentos que você está um pouquinho mais lá embaixo. Por quê? Porque as coisas estão acontecendo com você o tempo todo. Você passa por desafios no trabalho, na faculdade, na escola, ou no relacionamento, ou familiar. O mundo passa por desafios, não é? O mundo está passando por uma crise aí por conta da guerra, por conta do pós-pandemia. Então, veja, não há como você estar passando por um processo sendo linear quando tá tudo acontecendo em volta de você, um monte de coisa está acontecendo em volta de você. Não há, às vezes, como manter essa plenitude que todos nós esperamos. A gente precisa reconhecer os passos que a gente deu, os avanços que a gente fez e que, infelizmente, a gente sobe, a gente desce um pouquinho, sobe de novo, e assim é o nosso processo, não é? É verdade, a gente tem essa. A gente oscila, né? Não tem essas pessoas às vezes querem ficar
Às vezes, a Mi citou o exemplo do nosso trabalho, às vezes tem paciente que eles estão assim, tá, tipo, semanas atrás de semanas muito boas, enfim, Uhum. e aí acontece alguma coisa, a pessoa vai ficar mal, aí vem e fala, nossa, mas essa semana eu fiquei mal, eu falo, sim, Uhum. né, a gente não tem como, né, a gente ficar sempre bem, ou sempre, tipo, às vezes a gente vai No dar uma auge. caidinha, Uhum. acontece, né, a gente oscila bastante. Então, assim, gente, para criar novos hábitos, ainda mais agora nesse finalzinho de ano, porque é a hora que todo mundo começa a traçar uma série de metas, né? Tente pôr isso que eu e a Mi trouxemos para vocês, né? De colocar metas que sejam mais claras, acompanhar o progresso de vocês, né? Se conhecer para traçar objetivos que vocês consigam alcançar, colocar objetivos que sejam mais palpáveis, e para conseguir traçar novos hábitos e pôr em prática esses novos hábitos, haja terapia, né, Mi? Com toda certeza. A gente precisa de muita terapia para lidar com as nossas frustrações durante a nossa criação de hábitos e também para que esses hábitos se mantenham. Não é muito importante que a gente construa esse autoconhecimento e essa autocompaixão durante esse processo. Não é? E a Uhum. terapia está aí aliada para nos auxiliar, não é? Karina, quando eu quiser falar com você, quando eu quiser tirar dúvidas com você sobre o podcast, ou quando eu quiser pedir para você um episódio, como é que eu faço? Onde eu te encontro? Vocês me encontram no carinabrasil.si, né? Lá vocês podem mandar uma mensagem para pedir episódio de podcast, né? Inclusive episódio de final de ano, acho que não sei se vai dar tempo ainda, mas enfim, para o começo do outro ano talvez dê tempo. Uhum. E você, Mi, como é que faz para te encontrar nas redes sociais? Você me encontra lá no Instagram, Milena Matias, Milena com Y, Matias com dois Is. Você me encontra e conversa comigo. Eu estou toda aberta para conversar com vocês e trocar com vocês. Se você tem gostado desses episódios de podcast também, eu convido você a comentar aqui no YouTube, ou se você está no Spotify lá no YouTube, o que que você tem achado dos nossos episódios, ou também você pode comentar aqui pedindo um novo episódio, tá bom? A gente sempre está de olho nos comentários de você. Não esquece de curtir, não é? Que a gente nunca fala isso, não é? Mas curta esse vídeo, né? Falar, a Se gente você tá gostou. errado, a gente não fala para curtir e Isso. comentar, seguir, enfim, mas a gente não. Agora a gente está falando. É isso, então. Para construir novos hábitos. Haja terapia, gente. Até o Tchau, tchau. próximo encontro. Tchau, tchau.